Esta é a história de uma mãe humilde que sempre fez de tudo pela filha. Uma filha arrogante e um genro frio. E um menino quieto que só queria ter a avó por perto. Ela ajudava no que podia, fazia comida, cuidava do neto. Mas um dia, ouviu as palavras que mãe nenhuma merece ouvir. Você não serve para nada, vai embora, não quero mais saber de você. Expulsaram a própria mãe sem saber do que ela escondia. Fiquem até o final porque essa história vai mostrar que tem gente que despreza os outros e só percebe tarde demais o valor que perdeu. Antes de começar, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e me digam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais que mexem com a alma de vocês. É uma história tão cruel, tão revoltante, que vai fazer vocês sentirem uma indignação profunda. Mas fiquem até o final, porque essa história vai mostrar que existe uma justiça silenciosa na vida e que quem humilha os outros sempre, sempre, paga um preço muito alto por isso. Dona Irene era uma mulher simples, viúva há muitos anos. Tinha criado a única filha, Fernanda, com o suor de um trabalho honesto, costurando roupas, lavando quintal, passando roupa para fora. Ela nunca teve muito, mas nunca reclamou. Vivia de forma modesta com o que a vida podia dar. Quando o marido faleceu, Irene achou que o destino tinha sido cruel demais. Mas pelo menos tinha Fernanda, sua filha. Mesmo com o jeito difícil dela, mesmo com os gritos, as palavras duras, Irene queria estar por perto. Queria cuidar, ajudar, mostrar que podia ser útil, mesmo que agora fosse só uma senhora idosa, com as mãos marcadas pelo tempo. Fernanda, no entanto, sempre fez questão de deixar claro que a mãe era um fardo. Ainda assim, Irene suportava. Olhava para o neto Gabriel e o coração se aquecia. Com ele era diferente. O menino se sentava ao lado dela, ouvia as histórias antigas, ria das piadas bobas, aceitava um pedaço de bolo, um carinho, um abraço. Gabriel era o motivo de Irene sorrir. Era por ele que ela insistia em ficar, por mais que Fernanda a empurrasse para os cantos, por mais que Rogério, o genro, a olhasse como se fosse invisível. Ela queria acreditar que, no fundo, sua presença ainda era necessária. E foi assim, entre dias que pareciam todos iguais, que Dona Irene foi ficando. Sem perceber, era como se ela fosse uma planta de canto de sala, esquecida, ignorada, mas ali. Até o dia em que tudo mudou. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio de quem finge que está tudo bem, mas sabe que a qualquer momento algo pode explodir. Dona Irene estava na cozinha mexendo uma panela no fogão. A fumaça subia leve e o cheiro de arroz simples preenchia o ambiente. As mãos enrugadas e firmes mexiam a colher com um cuidado quase automático, como se fosse a única coisa que ela sabia fazer naquele mundo que parecia não ter mais lugar para ela. Na sala, Fernanda rolava os olhos, impaciente. Sentada no sofá, mexia no celular como se tudo à sua volta fosse insignificante. Rogério, o marido, estava deitado, pernas esticadas sobre a mesa de centro, assistindo televisão, o rosto fechado, cansado da vida e de tudo. Gabriel, o neto de 12 anos, olhava para a avó de longe com olhos grandes, curiosos, cheios de algo que nem ele sabia explicar. Era sempre assim. Dona Irene fazia o almoço, a janta, lavava a louça, dobrava as roupas e ninguém dizia obrigado. Ela sabia que estava ali mais como um incômodo do que como alguém que fazia parte. Mas ainda assim era o único lugar onde queria estar. Fernanda suspirou alto, irritada. Mãe, pelo amor de Deus, será que dá para parar de bater a colher assim? Esse barulho me dá nos nervos. Dona Irene abaixou a cabeça, como se o simples som da colher fosse mesmo um crime. Desculpa, filha. Fernanda nem deixou ela terminar. Toda hora esse barulho. Já deu, mãe. Rogério bufou no sofá sem desviar os olhos da TV. Não tem jeito, Fernanda. A sua mãe já deu o que tinha que dar. Tá mais atrapalhando do que ajudando. Dona Irene sentiu o rosto esquentar. As palavras doíam mais do que qualquer dor física. Era como se cada frase fosse uma faca sendo empurrada devagar, rasgando não a pele, mas a alma. Ela tentou se ocupar limpando a bancada.
ajeitando um pano que estava torto, mas o silêncio depois daquelas palavras era pesado demais. De repente, um estalo. O copo que Dona Irene segurava escorregou de suas mãos, caiu no chão e se espatifou em 1000 pedaços. O barulho cortou o ar como um grito. Fernanda pulou do sofá como uma mola. De novo, mãe! Pelo amor de Deus, você não consegue nem segurar um copo. Gabriel ficou parado, olhos arregalados, a respiração presa na garganta. Dona Irene tentou se abaixar para pegar os cacos, mas Fernanda avançou, tirou o pano da mão dela e disse, alto como se gritasse para o mundo inteiro ouvir, chega, eu não aguento mais, você só dá trabalho. Tá na hora de entender, você não serve para nada. Rogério atrás murmurou, já passou da hora. Dona Irene parou. O coração batia. Rápido, mas não era de susto. Era de dor, de vergonha, de uma tristeza que parecia pesar mais do que o corpo frágil podia suportar. Ela olhou para Gabriel. O menino tinha os olhos marejados, as mãos tremendo. Tentou correr até a avó, mas Fernanda segurou o braço dele com força. Não, Gabriel, ela vai embora agora. Dona Irene ficou de pé devagar, como quem carrega o peso de uma vida inteira. Não disse nada, não gritou, não implorou. Só pegou sua bolsa, uma mala com algumas roupas dobradas, e olhou para a filha uma última vez. O olhar não era de raiva, era de despedida de quem sabia que a partir dali algo tinha mudado para sempre. Ela saiu pela porta devagar, sentindo a brisa fria da noite tocar seu rosto. A rua estava deserta, as luzes fracas dos postes iluminando, a calçada como se fossem olhos distantes, observando em silêncio. E ali, sozinha, Dona Irene caminhou sem saber para onde ir, sem saber quem ainda se importava. Mas no fundo, bem no fundo, uma certeza crescia dentro dela. A vida ainda tinha muito a ensinar, mas não para quem achava que sabia tudo. Dona Irene caminhava devagar pela calçada, o peso da mala machucando os ombros cansados. As pernas doíam e a respiração saía curta, ofegante. A noite estava fria e a luz amarelada dos postes projetava sombras longas no asfalto. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, como se o chão quisesse puxá-la para baixo, como se a vida inteira dissesse: você não tem mais para onde ir. Ela pensou em voltar, bater na porta, implorar para ficar. Mas não. O orgulho, ou talvez, a dor segurou seus pés no caminho oposto. Quando o vento cortou mais forte, Dona Irene parou e se sentou num banco de praça. As mãos tremiam, as lágrimas desciam sem pressa, molhando o rosto enrugado enquanto ela olhava para o céu escuro, procurando respostas. Dona Irene? É a senhora. Mesmo? A voz veio suave, surpresa, cheia de cuidado. Dona Irene virou o rosto e viu Dona Clarice, a vizinha do outro lado da rua, carregando sacolas de supermercado. Clarice era uma mulher simples, de sorriso fácil, cabelos grisalhos presos em um coque desarrumado. Sempre dizia bom dia, oferecia um cafezinho, mas Dona Irene nunca pensou que ela reparasse tanto assim. O que a senhora está fazendo aqui sozinha? Essa hora da noite? Clarice perguntou, os olhos apertando em preocupação. Irene baixou a cabeça envergonhada. Eu não tenho mais para onde ir. Clarice parou por um momento, como se tentasse entender o tamanho da dor que carregava ali. Depois, sem pensar duas vezes, largou as sacolas no banco, segurou as mãos da amiga e disse num tom firme que não admitia recusa: a senhora vai para minha casa. Não importa o que aconteceu, a senhora não pode ficar na rua. Irene tentou recusar, balançando a cabeça, mas as palavras morriam na garganta. O cansaço era maior, a solidão pesava como um cobertor molhado. Dona Clarice pegou a mala da amiga, segurou-a pelo braço e a levou para sua casa. Uma casinha simples com paredes descascando, mas iluminada por uma luz quente de afeto. Lá dentro, o cheiro de café passado e bolo de fubá se misturava com o som da televisão baixa. Senta aqui, Dona Irene. Vou fazer um chá para a senhora. Irene se sentou devagar, os olhos ainda vermelhos, as mãos no colo. A sala era simples, mas aconchegante. Havia fotos antigas nas paredes, um terço pendurado na cabeceira e um tapete, poído que dava um ar de lar. Clarice trouxe o chá, sentou-se ao lado e, depois de um tempo em silêncio, perguntou baixinho: o que aconteceu? E foi ali,
sob aquela luz fraca, entre goles de chá e suspiros, que Dona Irene contou tudo. As palavras saíam lentas, entrecortadas por soluços. A frieza da filha, o desprezo do genro, o abraço interrompido do neto. Clarice ouviu tudo sem interromper, apenas segurando a mão da amiga, apertando de vez em quando, como quem diz: "Eu tô aqui." Depois de um tempo, Irene olhou para Clarice e sussurrou, quase como se confessasse um pecado: "Eu juntei um dinheiro a vida inteira. Não contei para ninguém nem para Fernanda, eu só queria ajudar um dia." "Dinheiro?" Clarice perguntou, surpresa. Irene assentiu com a cabeça, os olhos baixos, a voz rouca. 3 milhões de reais. Clarice arregalou os olhos, mas não disse nada. Apenas olhou para Irene com uma mistura de admiração e tristeza. Sabia que aquele dinheiro não tinha valor nenhum agora, não para quem foi expulsa como um fardo velho. Irene respirou fundo e, pela primeira vez naquela noite, sorriu de leve. Um sorriso pequeno, tímido, mas cheio de decisão. "Eu sei o que eu vou fazer com ele. Eu vou ajudar quem merece." Clarice ficou em silêncio, respeitando aquela decisão como se fosse uma promessa sagrada. E juntas, as duas mulheres simples, sentadas no sofá gasto de uma casa humilde, pareciam carregar mais força do que qualquer riqueza escondida. Naquela noite, Dona Irene dormiu em paz, porque ela sabia. A vida ainda tinha muito o que ensinar, e ela estava pronta para deixar sua lição. O sol da manhã entrava pelas frestas da janela da sala simples de Dona Clarice, pintando o chão de luz dourada. Dona Irene abriu os olhos devagar, sentindo o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Por um momento, pensou que tudo tinha sido um pesadelo, mas não era. Ela estava ali, deitada no sofá de uma vizinha, com uma sacola de roupas aos pés, sem casa, sem rumo, sem a filha. Dona Clarice apareceu na porta com um sorriso calmo, segurando 2 xícaras. "Bom dia, Dona Irene. Dormiu bem?" Irene respirou fundo, sentando-se devagar. "Melhor do que eu esperava." "Obrigada, Clarice, de coração." As duas se sentaram à mesa pequena. O café era simples, mas o acolhimento era quente como um abraço. Clarice olhou para a amiga, os olhos curiosos, mas respeitosos. "A senhora falou ontem sobre um dinheiro. É verdade mesmo?" Irene sorriu de canto, um sorriso cansado, mas sereno. "É, Clarice, eu guardei cada centavo que pude. Trabalhei a vida inteira como costureira e doméstica, economizei o máximo que deu. Há muitos anos atrás, recebi uma herança do meu pai. Guardei tudo e o dinheiro foi rendendo. Somando a herança e minhas economias, deu 3 milhões de reais. Nunca contei para Fernanda porque sei quem ela é de verdade." Clarice arregalou os olhos, mas não perguntou mais nada. Não era dinheiro dela, e no fundo ela sabia que aquele dinheiro tinha sido guardado com cuidado, não por ambição, mas por amor. Dona Irene ficou mais alguns dias na casa da vizinha. Clarice a tratava como uma irmã mais velha. Cuidava, oferecia refeições, ajudava como podia. Irene ajudava com pequenas coisas, lavava a louça, costurava roupas rasgadas, passava um café. E de pouco em pouco, a tristeza foi dando espaço para a gratidão. Foi numa tarde de céu cinzento que Irene decidiu. Ela olhou para Clarice, que costurava uma blusa rasgada, e disse: "Clarice, eu quero te ajudar. Você e o seu marido sempre me trataram com dignidade. Eu vou deixar um dinheiro para você reformar essa casa, comprar os remédios do seu João, pagar as contas." Clarice tentou recusar, mas Irene segurou sua mão com firmeza. "Não é caridade, é reconhecimento." Clarice chorou em silêncio, apertando a mão da amiga. Irene sorriu, e naquele momento, algo dentro dela se libertou. A dor de ser rejeitada pela filha ainda existia, mas agora havia um propósito maior. Algum tempo depois, Irene se mudou para um lar de idosos. Era um lugar simples, mas acolhedor, onde as cuidadoras a tratavam pelo nome, onde os idosos conversavam entre si como velhos amigos e onde o cheiro de café e bolo de milho parecia preencher os corredores. Irene se sentiu em paz pela primeira vez em muito tempo. Não sentia que estava atrapalhando ninguém. Sentava-se no jardim, sentia o vento no rosto
olhava os pássaros no céu, e ali, em silêncio, ela sabia. Era o lugar certo para recomeçar. Certa tarde, enquanto tomava um chá, chamou a administradora do lar. Moça, eu quero fazer uma doação. A mulher ficou surpresa. Dona Irene, isso não é necessário. A senhora já paga sua estadia. Mas Irene sorriu, com a voz calma e firme. Eu quero ajudar. Esse lugar é especial, cuidem bem dele. E assim, sem alarde, Dona Irene deixou uma doação generosa, garantindo melhorias para os quartos, cuidados médicos e até um jardim novo para os idosos aproveitarem. Ninguém sabia o valor exato, mas o lar nunca mais foi o mesmo. As paredes foram pintadas, os quartos ficaram mais aconchegantes e os rostos dos idosos antes apagados pelo tempo agora sorriam com mais brilho. Mas Irene não esqueceu de Gabriel. Naquela mesma semana, ele apareceu no lar de surpresa com um desenho na mão. Vó, eu desenhei a senhora no jardim com as flores. Irene olhou para o papel, as lágrimas subindo sem aviso. Abraçou o neto com força, como se o mundo inteiro coubesse naquele abraço, e foi naquele momento que ela tomou a decisão mais importante da vida dela. Sentou Gabriel à sua frente, segurou suas mãos pequenas e disse: Gabriel, escuta bem o que eu vou dizer. Eu guardei um dinheiro, meu filho. Um dinheiro que é para você. Gabriel arregalou os olhos sem entender direito. Você só vai poder usar esse dinheiro quando fizer 18 anos. O menino tentou perguntar mais, mas ela apertou a mão dele com carinho. Eu quero que você cresça sabendo o que é o respeito, Gabriel. Eu quero que você nunca deixe o dinheiro ser mais importante do que as pessoas. Esse dinheiro, ele não vale nada se você não souber ser um homem bom. Gabriel assentiu, os olhos brilhando, o coração batendo forte. Ele não entendia tudo, mas sabia de uma coisa. A avó dele era a mulher mais forte e mais generosa que ele já tinha conhecido. E naquele jardim simples, entre o cheiro das flores e o canto dos pássaros, Dona Irene sorriu, porque no fundo ela sabia. A verdadeira riqueza não estava no dinheiro, estava no amor que ela deixava para trás. A notícia chegou como um sussurro cortante, espalhando-se pelas esquinas da vizinhança. Você sabia? Dona Irene, a mãe da Fernanda, fez uma doação enorme para o lar de idosos. Dizem que foi muito dinheiro, coisa de deixar qualquer um de boca aberta. Fernanda ouviu os cochichos pela primeira vez na feira, enquanto escolhia frutas. Uma mulher comentou baixo, sem perceber que ela estava por perto. É dinheiro escondido. Ninguém desconfia, né? O sangue de Fernanda gelou, o coração acelerou de repente, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ela se virou devagar, tentando disfarçar, mas os pensamentos corriam como um furacão. Doação? Muito dinheiro? Mas minha mãe nunca teve nada. O caminho de volta para casa foi uma mistura de lembranças embaralhadas. Às vezes que ela viu a mãe contando moedinhas para pagar o pão, as roupas velhas, o sapato gasto, a bolsa desbotada, e de repente, tudo parecia estranho. Será que ela tinha escondido alguma coisa o tempo todo? Fernanda não conseguia se concentrar. Rogério a viu aflita, perguntando o que estava acontecendo, mas ela não respondeu. Gabriel, no canto da sala, desenhava em silêncio, o olhar atento à mãe, como se soubesse mais do que dizia. À noite, Fernanda não dormiu. Virava de um lado para o outro, os olhos arregalados no escuro. No dia seguinte, levantou decidida. Eu vou até aquele lar de idosos. Eu preciso entender o que está acontecendo. O sol da manhã iluminava as ruas quando Fernanda chegou à entrada do lar. Era um lugar simples, mas acolhedor. Havia flores no jardim, algumas senhoras conversavam, sob a sombra de uma árvore, e um som suave de música ecoava pelos corredores. Fernanda se sentiu pequena ali, mas respirou fundo e entrou. Na recepção, perguntou pela mãe. A atendente sorriu educada. Dona Irene está no jardim lendo. Fernanda seguiu o corredor, o som dos próprios passos ecoando como um tambor. Lá, fora viu a mãe sentada em um banco, um livro no colo, os óculos caídos na ponta do nariz. O cabelo branco brilhava sob a luz do sol e o rosto dela parecia tranquilo, mais tranquilo do que Fernanda jamais vira em toda a vida. Mãe, a voz de Fernanda saiu mais baixa do que ela esperava. Irene levantou os olhos sem pressa,
O olhar dela era sereno, mas firme. Fernanda tentou controlar a respiração, mas a raiva e o nervosismo estavam explodindo dentro do peito. Eu ouvi umas coisas sobre você, sobre um dinheiro, sobre doações. Irene fechou o livro com calma, ajeitou os óculos e respondeu com voz suave. É, filha, eu usei o que eu tinha para ajudar quem me tratou com respeito. Fernanda arregalou os olhos, incapaz de esconder a indignação. Como assim, mãe? Você tinha dinheiro esse tempo todo e nunca disse nada? Nunca ajudou a gente? Irene respirou fundo, como quem sabe que aquela conversa tinha chegado tarde demais. Eu tentei ajudar, Fernanda. Tentei dar o que podia. O meu tempo, o meu amor, o meu cuidado. Mas você nunca quis isso. Fernanda cruzou os braços, o rosto vermelho, o orgulho ferido. Isso não é justo, mãe. Esse dinheiro é da família. Eu tenho direito. Irene levantou, os olhos e dessa vez o olhar dela era afiado, cortante como uma faca bem afiada. O que é da família é o respeito, Fernanda. Isso você perdeu o direito de ter. O silêncio caiu como um peso entre as duas. Fernanda abriu a boca para falar, mas as palavras morreram na garganta. Tentou forçar um sorriso. Tentou dizer que era só um mal-entendido, mas Irene apenas balançou a cabeça como quem diz, não precisa fingir. Eu deixei tudo para o Gabriel, completou Irene, a voz baixa, mas firme como pedra. Ele vai poder usar quando fizer 18 anos. Até lá, vai aprender o que é ser um homem de verdade. Gabriel, que observava tudo de longe, se aproximou devagar. Ficou ao lado da avó, segurou sua mão enrugada com carinho. Fernanda olhou para o filho, o rosto rubro, o peito arfando, mas ele não disse nada. Apenas ficou ali, de mãos dadas com a avó, os olhos cheios de um brilho que Fernanda não conseguia entender. Dona Irene respirou fundo, olhou para o céu e deixou um sorriso leve escapar. A brisa mexeu seus cabelos, e naquele momento ela parecia livre. Fernanda se virou, saindo quase tropeçando nos próprios passos, o rosto queimando de vergonha. O jardim atrás dela ficou pequeno, distante, enquanto o peso do arrependimento começava a se instalar como um eco que ela sabia que não ia desaparecer tão cedo. O jardim do lar de idosos era simples, mas bonito. Havia flores coloridas crescendo em pequenos canteiros, um balanço antigo rangendo suavemente com o vento e bancos de madeira onde os moradores podiam sentar para sentir o sol no rosto. Dona Irene estava sentada em um desses bancos, as mãos pousadas no colo, o olhar sereno observando o céu azul. Ao lado dela, Gabriel, com as pernas balançando para a frente e para trás, segurava um caderno de desenhos. Eles ficavam assim por minutos, longos e tranquilos, sem dizer nada, como se o silêncio entre eles fosse mais valioso do que qualquer conversa. Até que Gabriel, curioso, quebrou o silêncio. Vó, por que a senhora deu tanto dinheiro para eles aqui? Irene virou o rosto devagar, olhou para o neto com ternura e respondeu com calma. Porque eles me deram algo que dinheiro nenhum pode comprar. Respeito. Eles me olharam nos olhos, Gabriel. Me trataram como gente, não como um peso. Gabriel pensou por alguns segundos, depois falou baixinho. E o resto do dinheiro? A senhora vai deixar para a mamãe? Irene respirou fundo, fechou os olhos por um instante e depois olhou para ele com um sorriso triste, mas firme. Não, meu filho. O dinheiro vai ser seu, mas só quando você for maior de idade. Gabriel arregalou os olhos, a boca entreaberta. Meu. Irene assentiu. É, Gabriel, mas você precisa entender uma coisa. Dinheiro é só papel. O que vale de verdade é o que a gente faz com ele. Eu quero que você cresça sabendo que a maior herança que alguém pode deixar não é dinheiro. É o jeito como você trata quem te ama. Gabriel ficou em silêncio, digerindo aquelas palavras. O vento balançava as folhas das árvores, o sol aquecia seus rostos, e o som distante de risadas de outros idosos completava o cenário. Irene respirou fundo e pela primeira vez em muito tempo sentiu o peito leve. Ela pensou em Fernanda, na fúria da filha, nas palavras duras, nas humilhações. Por um momento, a dor quis voltar, mas ela afastou o pensamento. Fernanda tinha feito suas escolhas, e ela, Irene, tinha feito as dela. Vó,
Gabriel falou de repente, interrompendo os pensamentos da avó. Eu prometo que nunca vou te tratar mal e nunca vou esquecer da senhora. Irene sorriu, emocionada. Uma lágrima escapou dos olhos cansados, mas ela a deixou escorrer. Acariciou os cabelos do neto e disse baixinho: Eu sei, meu filho, eu sei. Naquela noite, Fernanda ficou sentada na cama, sozinha, o olhar perdido no vazio. As palavras da mãe ecoavam na mente como uma sentença que não podia apagar. Ela pensou em tudo, no dia em que expulsou a mãe, no jeito como a tratava, no filho, que agora parecia mais distante. O arrependimento a sufocava, mas agora era tarde demais. No lar de idosos, a rotina seguia simples. Irene passava os dias ajudando outros moradores, contando histórias, ensinando a costurar. Ela era respeitada ali, era tratada com carinho, com dignidade. E isso, para ela, valia mais do que qualquer fortuna. Quando as pessoas perguntavam por que ela ajudava tanto, ela respondia com um sorriso tranquilo. Porque a vida é mais leve quando a gente aprende a dar valor ao que realmente importa. Meses depois, no aniversário de Gabriel, Irene organizou uma pequena festa no jardim do lar. Havia bolo simples, copos coloridos, balões pendurados nas árvores. Gabriel apareceu com um abraço apertado e Irene o recebeu como se fosse o maior presente do mundo. Parabéns, meu menino. Você está crescendo. Lembre-se sempre do que eu te disse. A gente não mede uma pessoa pelo dinheiro que ela tem. A gente mede pelo respeito que ela dá aos outros. Gabriel assentiu sorrindo, e naquele momento parecia entender tudo. Mais do que entender, parecia sentir. Em outro dia, Irene estava sentada sozinha no jardim. No fim da tarde, o céu tingido de laranja, as árvores balançando suavemente. Ela fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. Uma brisa suave mexeu seus cabelos brancos e ela pensou com o coração leve: a vida ensina. Quem despreza o simples, um dia descobre, tarde demais, que perdeu o que tinha de mais valioso. E com esse pensamento, Dona Irene seguiu em paz, sabendo que sua história, sua coragem e sua dignidade seriam lembradas não pelo dinheiro que deixou, mas pelo amor e o respeito que ensinou a cultivar. Dona Irene deixou um ensinamento: o tempo não espera por ninguém. Porque quando você decide humilhar quem só te amou, pode ser tarde demais para pedir perdão. A vida ensina, e um dia todos aprendem. E aí, o que você achou dessa história? Já parou para pensar em quantas vezes a gente despreza alguém sem saber o que essa pessoa carrega dentro de si? Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e comenta aqui embaixo. Você já viveu algo parecido ou conhece alguém que foi humilhado e mostrou um valor que ninguém imaginava? Comenta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu leio todos os comentários com muito carinho e cada história que você compartilha me ajuda a trazer ainda mais histórias emocionantes para você. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativa o sininho. Aqui, a gente conta histórias que tocam a alma, que fazem você refletir e que mostram que na vida o respeito sempre vale mais do que o dinheiro. Obrigado por assistir até o final e até a próxima história.